Meu nome é Vívia, eu sou médica intensivista e sou nefrologista também. Sou coordenadora da UTI da Santa Casa aqui de Sorocaba e a gente está aqui hoje ministrando a parte prática de um curso básico de terapia intensiva, bem básico mesmo. E aqui é a estação de como fazer o manejo de parada cardiorrespiratória em paciente com Covid-19 suspeito ou confirmado e também algumas orientações sobre prona, que é uma condição especial no paciente com quadro respiratório mais grave. Ok? Então, já se apresentaram, vamos chegar aqui um pouquinho mais. Esse nosso bonequinho aqui é um boneco que ele tenta ajudar numa ressuscitação, para a gente poder explicar isso. Ó, vamos fazer de conta que isso aqui é um tubo, porque esse boneco não aceita cânula, tá? Ele não tem esse buraquinho aqui para isso. Então, vamos fazer de conta que nós estamos com um paciente entubado na ventilação mecânica, que é suspeito ou confirmado de Covid. Vocês estão no plantão e falam para você, doutor, o paciente parou. Como que nós vamos lidar com esse caso, com esse paciente? Vamos lá, o que você sugere para a gente poder começar na parada? Primeiro paramento. Exatamente. Primeira coisa, toda a equipe tem que estar paramentada. O procedimento de parada cardiorrespiratória, ele é considerado de risco, então a máscara é a N95, tá? Mesmo que o paciente esteja entubado. Então a gente tem que usar a máscara N95. Então, a primeira coisa que a gente faz quando acontecer, quando a gente pegar um plantão eu tenho ciência, foi passado para mim quais são os casos que eu devo investir mais. Eu digo no seguinte sentido, tem algum paciente que não tem indicação de ressuscitação? Porque já foi discutido entre a equipe, né? Já foi visto o quadro clínico dele, isso é mais importante. Porque você já sabe se aquele caso, quando ele tiver uma parada cardíaca, ele não é um paciente, foi um óbito, o paciente faleceu, não é uma parada cardíaca, então a gente não precisa atuar naquele paciente, isso é muito importante. Mas vamos dizer que o paciente tem a indicação de, então se houver uma parada nós vamos atuar para tentar reverter. Se o paciente está em ventilação mecânica, a primeira coisa que eu tenho que orientar a minha equipe é não desconecte do sistema, não retira do ventilador, tá? Não podemos retirar do ventilador. O restante, igual ao SLS. Nós vamos lá fazer nossa massagem, normal. Né? As drogas são as mesmas, a mesma sequência, o mesmo tempo, mas nós não desconectamos o paciente. Então, como é que a gente faz com o ventilador? Como é que a gente vai atuar na parte da ventilação mecânica? Vou deixar só lá como estava mesmo e continuo com a massagem? Não. Então, eu vou olhar o meu ventilador e vou colocar uma FI de 100%. Vou pegar a frequência respiratória, que se tiver de 15 a 18, vou baixar para 8 a 10. E se meu PIP estiver muito alto, e algumas vezes o PIP está muito elevado por causa do desconforto respiratório desse paciente, por causa da mecânica desse pulmão, nós temos que baixar esse PIP, tá? Então essas três coisas são importantes. FI 100%, diminuímos a frequência respiratória do ventilador, né, para 8 a 10, e nós diminuímos o PIP. E continuamos o restante da ressuscitação da mesma forma, ok? Dúvidas até aqui? Alguns ventiladores têm um dispositivo de inspiração manual, que a fisioterapeuta pode te ajudar nesse momento da parada fazendo isso, apertando lá essa inspiração manual, né, do ventilador, também numa frequência dentro do preconizado, dentro do que é preconizado na CLS. Dúvidas? Não? Tudo bem? Pode perguntar, mesmo se não tem problema, vou editar, depois não importa. Tá? Tudo bem? Então tá bom. Então, meu paciente está entubado, eu já atendi minha parada, ele voltou, ótimo, maravilhoso. Chegou lá um paciente internado, não está entubado. A enfermagem te chama e fala, doutor, o paciente parou. Como é que eu faço com esse paciente? Não está entubado. Vamos fazer tudo SLS, checar, não tem pulso, fazer todas as medidas, começar a compressão com os mesmos tempos. E aí eu vou falar o seguinte, gente, primeira coisa, se paramentar, né? Isso já ficou tudo certo para todo mundo, né? Gente, preciso do tubo. Nossa realidade, o tubinho está pronto para a gente entubar o paciente? Não. Vamos preparar o tubo, não vão? O que eu faço com esse paciente enquanto esse tubo não está pronto, enquanto essa condição de assegurar uma via aérea ainda não está no momento, não está pronto para você entubar? Eu tenho algumas opções. A maioria deles deve estar com catéter de O2 já, mas se por acaso não tiver, eu posso utilizar um catéter de O2 a 4 litros por minuto no máximo e deixo lá e continuo as minhas. Posso eventualmente melhorar um pouquinho a via aérea, né? Fazer essa movimentação aqui.
Posso eventualmente pôr um guedel? Pode ser, mas aqui eu posso usar esse catéterzinho de O2 e é só isso que a gente vai fazer. No local onde eu estou, eu tenho uma máscara que recircula o ar, que a gente chama de bag muitas vezes, né? Eu tenho essa bagzinha. Ponho no paciente. Vou pressionar bem, né? Essa máscara. Se tiver 2 pessoas, ótimo. Se não uma pessoa só. Você vai colocar de 6 a 8 litros aqui. Vai criar uma entrada de oxigênio só. E você continua com a ressuscitação do paciente, ok? Não ambusei em nenhum momento, vocês viram, né? Tá bom. Tem o ambu, que tem eventualmente o pipizinho aqui externo, que eu vou fechar esse pipe que é de saída, vou conectar aqui no paciente, a entrada de oxigênio está aqui, tem que ter esse aqui que é fechado, coloco um fluxo também para esse ambu e deixo, tá? Ah, mas tem gente que fala que pode conciliar. Ok, quer fazer para conciliar, mas o que eu digo é, deixe só esse fluxo de oxigênio e continue as suas manobras. E assim que estiver pronto o tubo, vamos entubar o paciente, tá? Vamos tentar entubar. Não deu certo na primeira tentativa, eu volto esses dispositivos para dar algum fluxo de oxigênio para o paciente e chamo alguém mais experiente, ou peço ajuda, a pessoa vai se paramentar, tudo isso vai um tempo, é verdade. Ou tiver alguém preparado já lá esperando, que seria mais interessante, essa pessoa tenta também, tá? Para manter essa via aérea. Peguei, entubei o paciente, acabei de entubar, a gente vai ver na outra estação, né, as técnicas, conecto com o ventilador sistema fechado, e o que eu faço? Os mesmos parâmetros estavam lá. 8 ventilações por minuto, com PIP mais baixo, com EFI 100%, tá? Igual aquele paciente que já estaria na ventilação mecânica. Ok? Dúvidas? Não? Oi? Eu deixaria de 5, sempre lógico. 5, 6, eu deixaria, nesse momento, né? Resposta correta, difícil, porque quem que tem algum trabalho fazendo parada cardíaca em paciente dentro do ventilador, né? Acho que é um pouco mais complexo, né? Então, mas é o que eu deixaria. Tá? Já fiz isso? Ainda não. Espero não precisar, mas se precisar, seria essa técnica que eu usaria, tá? O que mais de dúvidas? Não? Na verdade, não dentro da parada, mas vamos supor, estabilizei, consegui tirar o paciente da parada, estabilizei o paciente e vou fazer a transferência do paciente, quando ele estiver no crítico, vamos supor. Uhum. Nessa transferência, a gente geralmente utiliza, ou vai usando, ou utiliza o ventilador portátil. De transporte. Não dá para utilizar. Você vai ter na outra estação como que você faz o transporte desse paciente crítico. Como é que você pode fazer esse transporte, tá? Uhum. Mas aí você vai transportar no ventilador, nunca no ambu. Nunca no ambu, tá? O que mais de dúvida dessa parte de parada? Tudo bem? Podemos continuar? Bom. Então, eu estou com meu paciente que está entubado, ele está dentro da terapia intensiva, ele tem os critérios de SARA, né, de um pulmão muito ruim, e um dos parâmetros que eu vou utilizar para ver a gravidade dessa disfunção pulmonar, dessa lesão pulmonar, é a relação PO2 e FO2. Vocês sabem o que é a relação PO2 e FO2? Na UTI a gente usa muito, porque isso nos dá uma ideia da troca daquele pulmão. Quando a gente fala de pessoas saudáveis, isso é acima de 400 em relação ao PO2 e FO2. Quando a gente vai para um paciente em ventilação mecânica, para exemplificar com números, por exemplo, eu tenho um paciente que eu colhi a gaso dele logo depois que eu entubei e ele tem um PO2 na gasometria arterial de 100. E o ventilador, no momento em que foi colhida aquela gasometria, tinha uma FO2, né, o quanto de oxigênio está colocando lá, de 50%, por exemplo. Na hora que eu fazer a conta, eu vou dividir esse 100 de PO2 pelos 50%, mas não pelos 50, você vai dividir por 0,5, porque é 50%. Então, se eu dividir no 100 por 0,5, vai dar 200, que é o nosso valor da relação que esse paciente tem, ok? Vamos fazer de conta que o nosso paciente, na gasometria, tem o mesmo 100, mas na hora que foi colhido a gaso, o ventilador estava dando 100% de FO2. Então, 100% de FO2 é 1, concorda? Então, aquele 100 de PO2 dividido por 1 é igual a 100. Então, a relação é 100, muito grave. Então, o que se tem preconizado hoje é que pacientes com quadros de SARA
que tem uma relação PO2-FO2 menor do que 100, eles teriam indicação de prona. O que é prona? Simplificando muito, é eu fazer isso com o paciente. Eu viro o paciente de barriga para baixo. Por quê? Porque dessa forma, os líquidos que foram acumulados e o peso do paciente por ação da gravidade que está acumulado nessa região maior do pulmão, nós vamos deslocar uma parte disso e com isso a gente pode aproveitar um número maior de alvéolos para poder fazer a troca de gases. Então a gente pode melhorar a oxigenação do paciente dessa forma. Outra vantagem, muitos desses pacientes com SARA, eles têm um corpo monale, né, relacionado ao quadro mesmo pulmonar. Essa posição também vai melhorar a disfunção do VD dele. Então essa seria uma outra vantagem, a gente usar a posição prona, tá? A indicação, que é certa, PO2-FO2 menor do que 100, menor ou igual a 100, tá? Seria a indicação. Entre 100 e 150, eu posso tentar manobras no ventilador. Se não melhorar a relação, aí eu coloco em prona. Tudo bem? Menor que 100 tem indicação, entre 100 e 150 tenho que considerar fazer isso, tá? E se tiver com manobra de ventilador não responder, é interessante que se faça o prona desse paciente. Tudo bem? Tá. Então vamos falar um pouquinho mais do prona, né? Vamos imaginar um paciente que está dentro de uma UTI ou na sala de emergência, ele está com um tubo, está com acesso central na maioria das vezes, ele está com uma sonda nasointeral, ele está com uma sonda vesical de demora, às vezes ele tem drenos. Então você tem que imaginar que o procedimento de pronar um paciente não é algo simples, porque tem que ter um trabalho geralmente de 5 pessoas, até mais, às vezes se o paciente for muito obeso, para você conseguir virar esse paciente de maneira segura. Então como que a gente faz idealmente? 2 horas, os protocolos 1 hora, antes de pronar o paciente, quer dizer, eu fiz uma gase inicial, vi que ele não está muito bem, então é um paciente candidato a pronar. Então, 1 hora antes de eu pronar, ou 2 horas antes, eu paro a dieta do paciente, colho uma gaso, que vai ser minha gaso basal da situação. Preencho o checklist, todo tempo tem um checklist do quê? Fixamos bem o acesso, a cana está bem fixada, nós pegamos os coxins para as regiões que tem que ficar, nós realmente paramos a dieta, tem a gaso pré, tudo isso tem que ser checado antes. E aí nós fazemos essa mudança do decúbito com uma pessoa só para tomar conta do tubo. O que acontece é que na hora que a gente vira, pode desconectar esse tubo ou pode sair o tubo. E a gente tem que entubar o paciente novamente. Então uma pessoa, só um desse grupo todinho tem que ficar só fazendo aquilo, tá? Outra coisa que perde muito, acesso central. Porque a gente tem que contar que na virada do paciente tem que ter fio suficiente que permita essa virada do que está sendo colocado no paciente. Senão, você vai perder o acesso central também. Então, paciente de jejum, colhemos aquela gaso, né? Conseguimos aqui, a gente vê essa questão do acesso central e da intubação. Vou virar o paciente. As regiões que tem muita lesão são essas regiões aqui no tórax, porque tem que ter coxim. Também aqui na região do quadril, também tem que ter coxim, tá? Para o paciente, para diminuir as lesões. Geralmente, você tem que virar o paciente para um dos lados. E isso tem que ser modificado a cada 2 horas, tá? Para diminuir a lesão. Então eu viro para o lado de cá, porque se colocar assim, o tubo vai dobrar. Então eu tenho que deixar de um dos lados do rosto. E aí eu deixo o tubo bem fixado, deixo o ventilador numa distância adequada, checo os acessos, né? Vejo se está tudo mais ou menos confortável. Para poder fazer isso, o paciente tem que estar bem sedado. Se você não conseguir só com as medicações usuais, às vezes tem que curarizar o paciente, a gente curariza, tá? Se for necessário, para a gente garantir a segurança da via aérea desses pacientes. Colho uma gaso mais ou menos de 2 a 4 horas depois, né? Alguns 1 hora, outros 2. Cada um tem que seguir um protocolozinho, porque facilita no seu serviço, tem algumas diferenças. Colhi a gaso 2 horas depois na posição prona. Qual que é o critério que eu vou utilizar se a minha prona está funcionando ou não? Se a minha PO2 aumentou em pelo menos 10, vamos dizer que o meu PO2 antes era 100, aumentou para 110, pelo menos isso? Ok. Se a minha relação, que antes era 80, aumentou pelo menos 20, vamos dizer que deu para 101 essa relação? Respondeu. O que eu faço? Vou deixar esse paciente de 16 a 20 horas em prona, nessa posição. Então tem que trocar o ladinho de 2 em 2 horas. Um braço vem para frente, outro para baixo também, de 2 em 2 horas, tá? Para a gente diminuir o máximo possível as lesões.
E ao final desse período, a gente vai colher um agaso, no final do período também, nós vamos despronar esse paciente. 4 horas depois, a gente vai colher uma nova agaso. Se piorou o agaso em relação àquela última que a gente colheu antes de despronar o paciente, o que a gente faz? Prona de novo, ok? Só que, como eu falei, o prona, o benefício dele, se tem mesmo comprovado, quando a gente inicia em até 72 horas o diagnóstico. Então não adianta eu querer fazer prona num paciente que está 5 dias internado com SARA, tá? Ou 7 dias internado com SARA e começar naquele dia a fazer prona. Tem que ser nas primeiras 72 horas, ok? Vamos lá, o que pode acontecer? Uma coisa pode acontecer, uma coisa importante, a dieta, né? Parei a dieta antes, né? Ele não vai ficar 16, 20 horas sem comer, né? Sem ter nenhum tipo de suprimento nutricional, de nenhum tipo de aporte nutricional. O que a gente faz geralmente? Na segunda hora, depois que ele está em prona, não teve nenhuma intercorrência, já tem uns agasos que a gente vai manter ele mesmo em prona, a gente volta 20 ml por hora da sonda, pela sonda. Aguarda, espera de 4 a 6 horas, aumenta para 30, pode chegar até mais ou menos 50. Não dá para fazer o mesmo, porque alguns pacientes nossos recebem 80 ml por hora, não dá para fazer o mesmo volume. Mas a gente pode chegar até 40, 50 ml, dependendo do tamanho do paciente, né, dependendo da condição que ele tiver, junto com o procinético de horário já, para evitar vômito, tá? Então, a gente tem que voltar à nutrição nesse paciente, mas é com um volume menor do que a gente tinha anteriormente, tá? Outra coisa, tá lá pronado meu paciente, meninos, o paciente parou. O que eu faço? Choro? chamo o médico, pelo amor de Deus. O que a gente faz quando o paciente pronado para? Tem que despronar. Correndo. Mas o nosso correndo na era do Covid, o que é? Paramentar, né, N95, né, porque a parada cardíaca é um procedimento de risco, N95, todo mundo paramentadinho, aí a gente vai desvirar, alguém tem que estar com a cânula segurando, porque a gente não pode perder a cânula nessa hora, né, então, realmente é bem trabalhoso, a enfermagem fica uns olhinhos assim quando a gente fala que quer pronar o paciente, porque é realmente trabalhoso. A gente desprona o paciente e fazemos todo o restante igual ao que eu expliquei para vocês. Tá bom? Em relação à parte do prona. Já falei então, outra coisa. Pronei o paciente, ele tem indicação D, colhi agaso, 2 horas depois, não atingiu os critérios. Não aumentou o PO2, não melhorou a relação. O que eu faço? Tiro do prona. Desprono, não respondeu a manobra de prona, tá? Então a gente volta o paciente naquele momento para a posição que ele estava antes, ok? Dúvidas em relação ao prona? Vocês entenderam quais são as indicações? Relação PO2 e FO2 abaixo de 150 em paciente com SARA. Isso se aplica não é só para o COVID, também paciente H1N1 e outras causas mesmo bacterianas de SARA, tá? Abaixo de 100 a gente tem que fazer, tá? Tem benefícios, é trabalhoso, mas traz benefício para o paciente. Então é claro que agora não seria o momento ideal de treinar. Se a equipe é treinada é muito mais fácil, mas diante da realidade que a gente está tendo, o paciente tem muitos casos assim, então a gente tem que lembrar que tem essa alternativa, tá bom? Para fazer. O que mais que a gente pode falar daqui? Resumindo parada que está com entubado, não desconecta do ventilador, baixa PIP e FI 100%, baixa frequência, tá? Não está entubado, coloca um suplementozinho de oxigênio temporariamente até preparar o material e você entubar. Se bem que até o tempo de você se paramentar, já prepararam o tubo, né? Mas assim, vamos dizer que você foi muito rápido, já estava por lá mesmo, então você para entubar o paciente, primeiro coloca o suportezinho de oxigênio, ok? Para ele, depois você entuba, a via aérea está segura, você conecta no ventilador com os mesmos parâmetros que a gente falou, continua a SLS normal, tá? Do restante do paciente. Muito grave, tenho que pensar em prona para ele. Então essa aqui foi para cá, né? Então essa aqui foi a estação de parada cardiorrespiratória, né? E também algumas indicações e algumas dicas sobre prona. Lembrando que aqui o mais importante é não desconectar o paciente do ventilador quando tiver uma parada cardíaca em paciente entubado, e quando não estiver entubado, tentar o mais rápido possível a via aérea, e se não, colocar só o suporte de oxigênio, mas não ambusar esse paciente. Acho que esses são os pontos principais dessa estação de parada cardiorrespiratória. E do prona paciente com relação abaixo de 150 PO2 FO2, a gente tem que considerar prona.
Tudo bem? Acho que é isso. Uhum.